Amém. Valeu, pastor André. Agradeço demais ao meu parceirão, brother, Tiago, sua esposa, família linda, e aos meus anfitriões, meu parceirão também, John Wesley, sua esposa Camila. Que alegria estar aqui com vocês, que privilégio ser recebido por uma equipe de alto nível como essa que vocês têm aqui na Juventude Cross. Já fiz amizade aqui com os obreiros, com coordenadores, com supervisores, e eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Estou feliz por esse momento que nós tivemos, foi tão especial para mim, estar aqui também desde ontem, participando do ator, com o coração quebrantado. Já tivemos oportunidade de receber lá em Belo Horizonte, mas é tão bom, ser ministrado, participar desse momento, e aqui, nesse louvor, então, agora, como foi especial para mim, viu? Que privilégio, viu, mozão? Cadê ele? Privilégio, viu, parceiro, estar aqui com você nesse dia tão especial. Que Jesus abençoe sua vida. E que bom ver que você está aí sentado, paciente, com o coração aberto para receber a palavra. E assim eu reforço esse convite do pastor André para você manter mesmo com o coração aberto para receber a palavra de Deus. Muito mais do que a palavra, eu creio que vai ser uma transferência de vida para vida, de espírito para espírito. O nosso Deus não é uma ciência, não é uma lógica para a gente entender. Ele é um espírito. A Bíblia fala assim: provai e vede como o Senhor é bom. Tem lugares que Deus se faz presente. Na verdade, quando dois ou mais se reúnem no nome de Jesus, Ele está lá. Mas tem lugares que a presença dEle é manifesta, e você pode provar, você pode experimentar e receber o seu Espírito. Então, vocês oraram para mim, eu fiquei tão satisfeito, porque eu não posso atrapalhar o que Deus está fazendo, eu não posso ser um empecilho para você receber, mas eu queria que você orasse por você mesmo e falasse assim: Deus, fala comigo. Está escrito em Mateus 7,7: o que pede, recebe. É assim que está lá, O que busca, encontra. E o que bate, a porta se abre. É uma busca crescente. Então, faça a sua oração pessoal. Fala para Deus falar com você. Falou: Deus, que faça valer a pena ficar aqui para lá das 10. Que vale a pena, Deus. Eu peço, marca a minha vida. Você pode fazer a sua oração? Você e Deus, é o seu pedido, e eu creio que à medida que você pede, à medida que você recebe. Então, ora aí. Faz isso, Deus. Fala com cada um. Marca, Pai. Que seja mesmo uma transferência, Deus, de vida para vida, de espírito para espírito, do Espírito do Senhor para cada um dos que estão aqui. Eu peço que possam provar, experimentar, e nunca mais serem os mesmos, em nome de Jesus. Amém? Amém? Então, tá. Abra sua Bíblia então, 2 Coríntios capítulo 5, verso 13. 2 Coríntios capítulo 5, verso 13. Quem achou, fala wake. Diz assim, então, eu estou lendo aqui na NVI: se enlouquecemos, é por amor a Deus. Se enlouquecemos, é por amor a Deus. Como eu tenho pedido para o Senhor para levantar nesses dias uma geração que perde a cabeça por Jesus, que faz loucuras por Ele, por amor a Ele, por amor ao seu reino e por amor à sua obra. Tem gente que faz loucura por tudo,
por time de futebol, faz loucura por namorada, faz loucura para alcançar um sonho, um propósito, mas aqui diz: se enlouquecemos é por amor a Deus. Se conservamos o juízo é por amor a vocês, pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, aleluia, um morreu por todos, Jesus Cristo morreu por nós, amém? Morreu por nós, é uma coisa que tem que fazer a gente pular, é uma coisa que tem que fazer você vir aqui para frente e dançar com a maior alegria na presença de Deus. Às vezes você fica olhando o que Deus está fazendo. Eu não dou conta de participar de um culto desse e não prestar o meu culto ao Senhor e ficar assistindo o que Ele está fazendo. Por isso eu danço, eu pulo e eu celebro, porque Jesus morreu por mim. Ele morreu por você? Então dá glória a Deus aí. Glória a Deus. Você tem noção disso? Era para você morrer, mas Ele foi lá e morreu no seu lugar. Era para vir um raio na nossa direção, é isso que a Bíblia diz. Ele se fez propiciação no nosso lugar, que é o desvio da ira de Deus. Era um raio de ira, mas Ele vai lá e entra na frente. Era para estarmos separados de Deus, mas Ele se fez reconciliação. Quando Ele morre naquela cruz, sendo Deus, Ele está ligado a Deus, e sendo homem, e Ele faz a reconciliação entre Deus e o homem. Era para sermos escravos do pecado, mas diz a palavra que Ele se fez redenção. Ele pagou o preço, Ele nos resgatou, Ele morreu por nós. E aí quando a gente olha para a morte de cruz de Jesus, para a morte na cruz, nós precisamos nos identificar com Ele e morrer com Ele. É o que diz a palavra de Deus. Um morreu por todos, logo todos morreram. Às vezes a gente não vê uma transformação na nossa cidade, uma transformação na nossa sociedade, porque muitos que se dizem discípulos de Jesus ainda não morreram com Cristo. O eu ainda está forte demais, a vontade própria ainda está forte demais. Todos morreram. Você precisa se apropriar dessa verdade, você precisa se identificar com Cristo na cruz e se apropriar. Eu estou morto com Cristo para os meus pecados, e diz a palavra de Deus, Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos. Essa é a verdadeira vida cristã. A verdadeira vida cristã, diz o apóstolo Paulo, já não sou mais eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Eu estou crucificado com Cristo. Você já foi batizado? Já? Quando você batiza, você identifica e testifica: eu morri para o mundo, e agora a vida que eu vivo para uma vida dedicada a Ele, para Ele. É o que diz o texto. Para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Jesus é o Senhor da sua vida? É? Ele é o Senhor da sua vida? O que é o Senhor? O que é ser Senhor da sua vida? Sabe o que é Senhor? Curios. Quando um soldado romano encontrava com outro, eles saudavam um a outro e dizia: César é o Senhor.
E aí um outro que se encontrava com ele deveria fazer a mesma saudação: César é o Senhor. Mas quando encontrava com um discípulo de Jesus, ele dizia: César é o Senhor. E aí o discípulo de Jesus dizia: não, Jesus é o Senhor. Isso começou a gerar conflito naquela época. Por isso também é uma grande perseguição. Por quê? Porque ele estava dizendo: Jesus é a autoridade máxima na minha vida. Ele é o Senhor da sua vida. Ele é o dono da sua vida. Continua o texto: de modo que agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não consideramos assim. Portanto, quero destacar esse texto, verso 17, você conhece, talvez já deva saber de cor. Portanto, aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aquele que está em Cristo dá uma virada de 180 graus. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu, fala assim, nos deu o ministério da reconciliação. Ele te deu um ministério. A gente está procurando ministério, ele já te deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Fala, Ele me confiou a mensagem da reconciliação. Há uma mensagem nos seus lábios, há uma mensagem na boca dos discípulos de Jesus que tem poder de mudar o destino eterno desta cidade, da nação e do mundo todo. É a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo. Mais um destaque: é o representante de Jesus aqui na terra. Você representa Jesus aqui na terra. E continua o texto, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Ele nos toma, Ele nos usa. Por amor a Cristo suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Você pode dar um aplauso para a palavra de Deus? É a palavra de Deus. Pai, nós aplaudimos a Tua palavra. E eu oro, Pai, para que nessa igreja, na vida de cada um aqui, a Sua palavra seja entronizada. Que a Tua palavra seja valorizada. Que eles abram o coração, recebam a Tua palavra, vivam a Tua palavra e pratiquem a Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Sabe, eu como alguns aqui, eu não tive o privilégio de nascer num lar cristão. E eu sei que alguns aqui não tiveram essa honra, esse privilégio. Mas eu sei que muitos aqui nasceram num lar cristão. Foram educados na palavra de Deus. Foram ensinados na palavra de Deus, tiveram a oportunidade de novinho levantar as mãos para adorá-lo, novinho ler a palavra de Deus e ser doutrinado, ensinado, alicerçado na palavra. Se você teve esse privilégio, irmão, valoriza.
glorifica o Senhor, honra o seu pai e sua mãe. Tem gente que infelizmente tem uma cabeça, desculpa, tão fraca, que fala assim: eu não tenho um testemunho para contar. Eu gostaria de chegar aqui e dizer para vocês: eu tenho um testemunho para dar. O meu testemunho é que eu desde novo fui ensinado na palavra. O meu testemunho é que desde novo os meus pais me ensinaram, transmitiram para mim, eu recebi a palavra, e graças a Deus, desde novo, Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Eu tenho vivido como morto para o pecado e vivo para Deus. Eu entendi desde novo que eu recebi o ministério da reconciliação, que na minha boca tem a mensagem da reconciliação. Eu entendi que eu sou embaixador de Cristo, e diante de tantas tentações, diante de tantas pressões, na minha cidade, na minha escola, no meu cursinho, na minha faculdade, tenho permanecido fiel, aleluia, louvado seja Deus. Mas como entristece tantos que poderia dar esse testemunho, não valoriza. E desonram o Senhor. E pisam na bola. E negam a cruz. E adulteram espiritualmente. E tem um caso com o mundo. E que entristece o nosso Deus, enquanto poderia viver uma vida de aplauso no céu e marcar essa geração desde novo. Eu não tive esse privilégio. Não tive. Pelo contrário, minha mãe se divorciou do meu pai grávida de mim. Nem presença do meu pai não tive no meu nascimento, na minha infância, na minha adolescência, porque então, quando eu nasci, ela mudou ainda de cidade, e me educou numa cidade do interior de Minas, chamada Araxá, onde eu vivia ainda longe dos meus pais, do meu pai, e a minha mãe, ainda que muito inteligente, formada, estudada, muito capaz, não conhecia a palavra de Deus, não andava na palavra de Deus. E quem não anda na palavra de Deus, quem não conhece a palavra de Deus, quem não entregou a vida para Jesus, vive vazio. Concorda comigo? Falta alguma coisa. Tem gente aqui que não entende por que tem vazio, porque parece que sempre está precisando de alguma coisa para te preencher. E eu já te digo de cara, está faltando Jesus na sua vida, porque Ele, a Bíblia diz em Colossenses capítulo 2, verso 9, que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarmos unidos nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, recebemos a plenitude. Quando você traz Jesus para a sua vida, vem a plenitude de Deus. Tem gente que vive vazio porque está faltando Deus. E na minha mãe faltava Deus, e consequentemente na minha vida faltava Deus, na vida do meu irmão faltava Deus, e daqui a pouco a minha mãe tem um outro relacionamento, e nasce o meu irmão, meu segundo irmão, que também começa a viver uma vida longe de Deus. A palavra de Deus diz que existe dois tipos de casa: a casa edificada na rocha e a casa edificada na areia. Onde que está a sua casa? Na rocha ou na areia? A minha casa, a casa da minha família, estava na areia. Veio a chuva, veio a tempestade, e a casa caiu. E quão grande foi aquela queda. Chuva vem na vida de todo mundo. Tem gente que pensa que andar com Jesus é só tranquilo e favorável. Eu digo que andar com Jesus é muito mais do que tranquilo e favorável, é uma vida plena, é uma vida abençoada, uma vida eterna. Mas a realidade é que vem dificuldade. Para todo mundo vem, para todo mundo. Mas quando a sua vida está firmada em Jesus, a casa não cai, porque está na rocha. Firma a sua vida na rocha.
anda na rocha, firme em Jesus, é aquele que ouve a palavra, é o prudente e obedece e pratica a palavra. Não dá bobeira, não vacila, não seja vacilão. Você tem oportunidade hoje de escolher: a minha vida a partir de hoje é na rocha, a minha vida não vai cair mais, a minha família vai andar na rocha. Minha mãe nem sabia direito quem era Jesus e consequentemente vivia uma vida muito afastada de Deus, e eu também, e adolescente, vazio, sabe como é que é, né? Confusão. Adolescente sem Deus é confusão. E aí, bem novo, mãe viaja, chama a galera para ir lá para casa, e aí eles vão, e o que eles levam? Vinho, né? Coisa de menino, né? Menino sem Deus, bebida alcoólica, cerveja, cigarro e tantas coisas. Cuidado com quem você chama para ir na sua casa, viu? Cuidado com quem você anda, quem você chama de brother, quem que você considera, quem você está escutando conselho. Cuidado. A Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Se você quer ser sábio, cola com o sábio. Se você quer viver uma vida abençoada, cheia da presença de Deus e cada vez mais perto dele, anda com quem busca Deus. E ao andar com quem não anda com Deus, é com um propósito só: influenciar a vida dele, abençoar a vida dele, fazer diferença na vida dele. Eu chamei meus amigos lá para casa, e nessa, no quintal da minha casa, meu amigo mais novo que eu, 12 anos, ele tira um cigarro de maconha e ele fala: Léo, eu vou fumar aqui. E acende lá e começa a fumar. Eu olhando para aquilo, percebendo um vazio dentro de mim. Aí eu pensei: será que não é fumar um baseado então que vai me dar uma onda? E fumei, e experimentei pela primeira vez, 13 anos de idade. Resultado: na outra semana de novo, na outra semana de novo, na outra semana de novo, segunda-feira de novo, terça-feira de novo, quarta-feira de novo, quinta-feira de novo, sexta-feira de novo, sábado de novo, domingo de novo, e a semana após semana de novo. Por isso que o pecado na nossa vida a gente não administra. Pecado na nossa vida a gente trata, e tem um lugar certo para tratar pecado: aos pés da cruz. Aquele que confessar os seus pecados, ele é fiel e justo para perdoar e para purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. Confessa o seu pecado, não deixa ele na sua vida não, porque um abismo chama outro abismo, um pecado chama mais pecado. Você abre uma brecha, o diabo não bate na porta, ele chega de sola, ele arromba tudo, ele entra para dominar. Com 14 anos eu fumei o crack pela primeira vez. E aquele menino que antes, com a mãe quebrada, falida, que tinha antes uma boa condição financeira, 2 graduações, me ensinou que se eu quisesse ter dinheiro, então naquela época, eu tinha que vender empada, eu tinha que vender picolé, eu tinha que dar um jeito de ter meu dinheiro. E o menino então, cabeça ruim, vazio, sem Deus, fumando maconha, percebendo que os amigos estavam na mesma onda, passa então a comprar maconha para eu usar numa quantidade maior para eu vender para os meus amigos. A situação não fica legal. Por quê? Porque um pecado vai chamando mais pecado e vai tomando conta, e aquele menino que antes já era doce fica amargo, aquele que era gente boa fica chato, aquele que antes estava com todo mundo está sozinho, aquele que antes falava a verdade fala mentira, e a situação fica ruim. E minha mãe, desesperada, não sabe o que faz.
toma uma decisão. Eu vou tirar o Léo de Araxá e vou mandar ele para Belo Horizonte. Porque se eu tirar ele de Araxá e mandar para Belo Horizonte, ele vai ficar longe das companhias. E o problema vai se resolver. Eu então saí de Araxá, eu tinha nascido em Belo Horizonte, mas eu fui criado em Araxá e eu volto então para Belo Horizonte. E eu vou para Belo Horizonte de 14 para 15 anos. Sabe quem me acompanhou? Meu vazio me acompanhou. Porque se você não coloca Jesus, se você não preenche, o vazio continua lá. E com aquele vazio então, longe das amizades, mas o vazio lá, eu conheci um cara que falou para mim: toma aqui, ó, quantidade de droga para você, você usa, você vende e depois se acerta comigo. Com 15 anos eu comecei a usar cocaína, êxtase, LSD. Eu já não estava mais vendendo uma buchinha de maconha, nem 25 gramas de maconha, e nem 100 gramas de maconha, mas quilos de maconha. Eu não estava vendendo uma balinha, nem um doce, nem um LSD, mas eu estava vendendo cartelas e pacotes. Uma vida totalmente desestruturada, vazio, sem perspectiva. Tive, infelizmente, 2 passagens pela polícia, pelo juizado de menor, overdose. Eu saía dessas situações e eu dizia: vai mudar, vai ser diferente, mas nada mudava, até tomar remédio, psiquiatra de dependência química, e a situação não mudava, minha vida vazia. Eu olhava para frente, eu não conseguia ver futuro. A minha vida era usar droga, a minha vida era vender droga, a minha vida era em festa rave, a minha vida era fornecer para a galera e aplicar a galera na droga. Essa era a minha vida. Estelionato, nota falsificada, eu não tinha perspectiva de futuro. E os meus parâmetros eram péssimos, porque a minha mãe não deu certo com meu pai e separou. Vazia, sem Deus, tentava relacionamento após relacionamento, e uma vida muito ausente também. Eu não tinha parâmetro, eu não tinha uma direção, um norte, eu não conseguia nem pensar no meu futuro, como ia ser o meu futuro, eu só pensava em continuar vivendo do jeito que eu estava vivendo. E sabe o que dói meu coração? Eu não quero transferir para ninguém, eu não transfiro para o meu pai, eu não transfiro para minha mãe, eu não transfiro para amigos da minha escola, eu não transfiro para as outras pessoas, mas sabe o que dói meu coração? Pensar que na minha escola até deveria ter um crente. Pensar que perto da minha casa até deveria ter algum discípulo de Jesus. Mas nunca falaram de Jesus para mim. Nunca bateram na porta da minha casa para falar de Jesus. Na época não tinha Facebook, mas também não me mandaram uma mensagem. Não me convidaram para ir em reunião nenhuma. Nada. Nada. Mas graças a Deus, que um dia numa casa, e por isso eu sou apaixonado por igreja que se reúne nas casas, e por isso eu sou apaixonado por uma igreja onde cada crente se levanta como um ministro, que não depende apenas da figura de um pastor, ou que não depende apenas de um profissional do evangelho para pregar, para falar do amor de Jesus, mas onde cada crente se levanta como um ministro, onde cada jovem, onde cada adolescente, onde cada homem, onde cada mulher que entregou a vida para Jesus, entende que a sua vida já não é mais para si mesmo, entende que tem a mensagem da reconciliação, entende que é um embaixador de Cristo e se posiciona. Eu sou feliz. Tem alguma igreja aqui? Tem alguém assim? Nós
precisamos posicionar. Graças a Deus, numa casa, eu escutei pela primeira vez falar de Jesus. Falar de Jesus para mim. Com clareza. Deus te ama. O pecado tem afastado a humanidade de Deus. Jesus morreu pelo nosso pecado. Você precisa entregar sua vida para Jesus. Sabe o que aconteceu naquele dia? Eu fiz uma oração. Eu falei assim: Jesus, entra na minha vida. Eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Sabe o que aconteceu naquele dia? Jesus cumpriu a sua promessa e ele entrou. Sabe o que aconteceu naquele dia? 180 graus aconteceu na minha vida. Uma virada. Por quê? Porque naquele dia eu fui selado com o Espírito Santo. O meu espírito humano que estava apagado, recebeu vida. Eu que estava morto em meus pecados, tive os olhos abertos. Eu que antes estava andando numa direção, passei a andar em outra direção. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Sabe que eu fico às vezes com o coração partido. Pessoas não se dão conta do que é que fizeram um dia ao chamar Jesus para entrar na sua vida. Não entende essa realidade, essa dimensão de agora ter o próprio Cristo morando dentro de você. A partir daquele dia minha vida começou a mudar. Jesus agora estava dentro de mim. E quando Jesus está dentro da nossa vida, a nossa vida não pode ser a mesma. Quem gosta de futebol aqui? Deixa eu fazer uma pergunta mais fácil, tá? Quem conhece o Neymar? Neymar, conhece, né? Joga uma bola no seu pé, beleza? E fala assim: dá aí uma embaixadinha, faz um drible, chuta no ângulo, mostra a sua habilidade. Como é que seria você? Faz uma apresentação aqui. Agora, se o Neymar entrasse dentro de você, e se você incorporasse o Neymar, como é que seria? Jogou a bola no seu pé, habilidade ou não? E como seria se todo discípulo de Jesus entendesse que agora Cristo mora dentro de nós? Onde o Espírito Santo de Deus está? Tem gente que está procurando a estratosfera. Mas a palavra de Deus diz para nós em Coríntios capítulo 6: acaso não sabeis que o seu corpo é templo do Espírito Santo que habita em vocês e foi dado por Deus? O Espírito Santo está dentro de mim. E foi incrível começar a perceber a ação do Espírito Santo na minha vida, porque ele entrou. E aí aquele Léo que falava mentira, quando ia falar uma mentira, de repente percebia que aquela não era a linguagem do Espírito Santo de Deus que estava dentro de mim. E foi simples, porque o Espírito Santo dentro de mim, como eu posso continuar falando mentira? Então a partir daquele dia, falar a verdade. Ao fumar uma maconha, que antes eu fumava antes de qualquer coisa, durante qualquer coisa, depois de qualquer coisa, cerca de uns 20 baseados por dia, tinha quilos de maconha na minha casa. Ao fumar,
perceber alguma coisa estranha. Fala, o que é isso? É como se Deus falasse comigo: eu estou em você. Você não precisa de nada momentâneo para te satisfazer. E pegar tudo que eu tinha, e todas as coisas que eu tinha comprado com droga, e tantas coisas na minha vida. Eu já tinha dread, sabe? Tive dread, cabelo do Bob Marley. Tive. Cortei meus dreads, guardava meus dreads lá, porque quem sabe um dia eu deixava o cabelo crescer de novo, emendava e ficava maior ainda. Até meus dreads eu joguei fora. É claro, não vai guardar dread, não, você é meio doido, né? Tudo. Aquele que está em Cristo é nova criatura. Procurei meu pai, procurei minha mãe, mãe, me perdoa. Pai, meu pai é afastado, eu nem muito relacionamento com ele. Pai, me perdoa. Eu te aceito como meu pai. Pensou a minha vida. Hoje eu falo com meu pai constantemente. O meu amigo aqui me buscou e eu falei com ele: vou ligar para o meu pai. Eu falei: ô pai, cheguei bem. Meu pai, sou casado há 7 anos, vai ligar para o seu pai. É meu pai. Deus colocou na minha vida. Reconciliei com ele. Minha vida começou a mudar. Minha mãe virou para mim e falou assim: Léo, a sua vida me fez apaixonar por Jesus. Minha mãe entregou a vida dela para Jesus. Minha mãe se batizou. Minha mãe abriu uma célula, já ela lidera cerca de 400 mulheres, tem um programa na rádio, evangeliza o Alto Paranaíba inteiro. Meus 2 irmãos tiveram a oportunidade de passar uma temporada comigo, entregaram a vida para Jesus, foram batizados. A minha vida que antes era sem perspectiva, eu que só passava abaixo de cola, sabe como é que é? Tomei uma decisão: que mané cola na minha vida? Eu vou estudar, e eu vou fazer o meu melhor, porque o Senhor me chama para fazer para Ele, e para Ele eu faço com excelência. O Senhor abriu uma oportunidade para mim de estudar administração, e hoje, pela glória de Deus, eu tenho 2 graduações. Sabe por quê? Porque quando Jesus entra na nossa vida, tudo se faz novo. Ele restaura os nossos sonhos, Ele restaura os nossos valores. Eu que nem pensava em casar, não tinha parâmetro para isso. O Senhor deu uma esposa que é pastora junto comigo, e nós hoje lideramos cerca de 180 células, 1.500 pessoas. Sabe como é que a obra de Deus começa na nossa vida? Quando a gente diz sim para o Senhor. Você já disse sim para Ele? Quando a gente entrega a nossa vida para Ele. Mas a gente não pode entregar para Ele 50%. E a gente não pode entregar para Ele 80%, 90% e nem 99%, porque Ele é e deve ser o Senhor da nossa vida. Entrega total. E quando a gente entrega total, a palavra de Deus diz para nós, a gente fica meio doido por Ele, apaixonado por Ele, desesperado por Ele. Eu nunca tinha lido livros. Hoje, talvez, quando eu me converti, talvez eu tenha mais de 500 livros. Sabe como eu comecei? Lendo a palavra, que me fascinou. Encontrei Jesus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Está escrito na palavra de Deus que nós devemos permanecer firmes na palavra, e assim seremos verdadeiros discípulos. João 8:31. O discípulo de Jesus, ele permanece na palavra. Eu comecei a ler a palavra, talvez em um mês e pouco, li o Novo Testamento todo. Tem gente que até hoje nunca leu o Novo Testamento. Tem gente que até hoje nunca leu a Bíblia toda. 84% daqueles que se dizem cristãos, de acordo com a Sociedade Bíblica do Brasil, nunca leram a Bíblia toda. Não podem ser discípulos de Jesus. Para eu permanecer na palavra, eu preciso conhecer a palavra. Para eu permanecer na palavra, eu preciso conhecer, eu preciso praticar a palavra. A partir daquele dia eu comecei a praticar a palavra.
E foi num ambiente, numa célula, que todos os meus valores foram transformados. E aquilo que eu estava recebendo de Jesus, eu não podia guardar só para mim mesmo. Tem gente que está guardando para si. E não entende porque a vida anda meio zicada. Água parada, irmão. É isso mesmo. Chikungunya, dengue, zika. Tem que agitar as águas. Pode guardar só para si. Eu comecei a participar de uma célula, minha vida começou a ser transformada, enlouquecendo por Cristo, entendendo que agora Ele está aqui, aqui dentro. O Espírito Santo vive dentro de mim, o Espírito Santo vive dentro de você. Você está entendendo? Quando você chega, Ele chega. Quando você fala, até o seu hálito pode ser permeado da presença de Deus. Somos embaixadores de Cristo. Ele nos chama para representar o Senhor. Eu quero te chamar para você se levantar como um louco por Jesus, para você se posicionar como um morto para o pecado, para você se levantar como um ministro da reconciliação, para você se apropriar da mensagem da reconciliação e se colocar como um embaixador de Cristo que representa o Senhor por onde passa. Eu falei, deixa eu ser líder de célula. Tem gente que você tem que convidar, né? Eu creio que Deus gosta daqueles que se oferecem e falam assim, Senhor, eis-me aqui, usa minha vida. É como eu estou pedindo aqui para o Senhor para levantar uns fominhas aqui. Nem foi convidado e falou, já vou ser líder em treinamento, viu? Não podemos guardar só para nós. A nossa vida é de quem? Tem gente que o mundo tem que girar ao seu redor. Não entendeu que quando você entrega a vida para Jesus, Ele é o Senhor e a sua vida gira em torno dEle, para Ele, por meio dEle são todas as coisas, a Ele seja a glória. Não é uma vida para a sua glória, mas é uma vida para a glória de Deus. Glorificar o Senhor por meio da nossa vida, por meio do nosso corpo, por meio das nossas palavras, por tudo aquilo que a gente for fazer. Falei, Senhor, eis-me aqui, Senhor, toma a minha vida. E eu creio que por isso que Ele fez grandes coisas na minha vida, como por exemplo, eu entrei numa multinacional, passei a trabalhar numa empresa, talvez assim, uma das melhores para se trabalhar no Brasil. E eu lembro de um amigo perguntando para mim, falou, Léo, o que aconteceu? Aí eu falei, com ele, é peixada. Como assim peixada? Eu falei, meu pai manda e desmanda lá. Ele falou, que é isso, cara? Você está falando sério? Eu falei, claro, irmão. O meu pai é um Deus todo-poderoso que tem o coração do rei na sua mão e Ele inclina para onde Ele quer. Tem gente que não entende, vive preocupado e não sabe que Deus é Pai. A Bíblia fala, não se preocupe com o que comer, com o que beber, com o que vestir, porque são os pagãos que fazem essas coisas. Quem é o pagão? Aquele que desconhece a Deus, aquele que não sabe que Deus é Pai, aquele que não sabe que Deus cuida, sustenta, tem o seu futuro na mão. E por isso Ele diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Põe o reino de Deus em primeiro lugar. Ele está te chamando para isso nessa noite. É por isso que você está sentado até essa hora, e já era para eu ter acabado, para te dizer, põe o reino de Deus em primeiro lugar, prioriza o Senhor. Você vai viver sua vida. Você não entendeu o reino de Deus, você talvez ainda esteja vivendo o seu reino. É reino de Deus, onde Deus é rei e governa a minha vida e dá a palavra daquilo que eu faço. Deixa Ele te governar. Fala, Senhor, toma a minha vida. E aí eu comecei a liderar uma célula. Sabe o que eu fiz? Todos os meus amigos que eu vendia droga eu procurei. A maioria deles que eu ainda tinha um contato eu procurei. Eu lembro de procurar um que eu tinha aplicado na droga. Eu falei, vem cá, deixa eu te falar uma coisa. Eu quero te pedir perdão.
Falou, que é isso, Léo? Falei, deixa eu te falar. Eu quero te pedir perdão. Eu conversei com ele. Eu disse para ele, deixa eu te aplicar agora numa onda que não passa. Eu falei de Jesus para ele. Eu tive a alegria de ver ele entregando a vida para Jesus. Eu tive a alegria de ver o que me apresentou a droga entregando a vida para Jesus. Eu tive a alegria de apresentar o Evangelho para todos da minha casa, para todos da minha família, meus tios, minhas tias, meu primo, minha prima, meus amigos, todos à minha volta. Como posso ser redentor da mensagem da reconciliação e guardar para mim? Como você pode não pregar o Evangelho, não falar de Jesus? Às vezes eu estou dentro do prédio da igreja e eu fico, Senhor, é aqui mesmo que eu tenho que ficar, eu não tenho que ir lá para fora não. Aí Deus fala comigo, não, Léo, agora é aqui mesmo. Como ouvirão se não há quem pregue? Ah, não sei o que eu falo. Não, irmão, fala assim, eu era cego, agora eu vejo. Jesus entrou na minha vida e me transformou, Ele te ama. Estava comendo um sanduíche, foi tão simples, a hora que o garçom trouxe, eu virei para ele aqui, né, com a galera aqui, ó, lá no Happy Burger, inusitadamente, eu falei para ele, como é que você chama? Falou, Rafael. Eu falei, Rafael, fazer uma pergunta, você responde? Falou, claro. Você já entregou sua vida para Jesus? Ele falou, não. Eu falei, você quer entregar agora mesmo? Ele falou, quero. Eu falei, então vamos fazer uma oração? Ele fez. E aí depois eu chamei o Rafael, eu falei, Rafael, vem cá, me dá o seu telefone. Quantos anos que você tem? Nós vamos achar uma célula perto da sua casa. Vamos, não vamos? Mora lá no Colombo. Difícil? É difícil achar uma célula lá? É? Mas Deus vai levantar a gente que tem disposição para buscar onde for. Deus, gente que entende, eu não vivo mais para mim mesmo. Gente que entende que não pode ter a mensagem da reconciliação e não pregar. Você está estudando não é para formar. É bom que forme, viu? Mas é para servir a Deus lá. Você está no seu trabalho para isso. Eu tive a alegria de pregar o Evangelho para a galera do meu trabalho. Levá-los na célula. Proporcionar para que eles tivessem um encontro com Deus. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque a minha vida é essa. A sua vida deve ser essa. No vestibular, melhor, né? No Enem, tem vestibular também, mas no Enem de Jesus tem uma pergunta só. Tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Até quando? Você vai viver a vida para você mesmo? Até quando? Eu não decidi ser um líder de célula, eu decidi ser um discípulo de Jesus. E a célula é o melhor local para pregar o Evangelho que Ele nos manda fazer. Para fazer discípulos, para levar pessoas ao batismo e para ensiná-las a obedecer. Não tem jeito. Se me mudar de cidade, eu vou continuar essa vida de célula. Minha célula só fecha o dia que eu morrer. Deus está chamando pessoas aqui que estejam dispostas a dizer, Senhor, vira minha cabeça. Deixa eu me enlouquecer por amor ao Senhor. Aquela minha célula cresceu, multiplicou. Cresceu, multiplicou. Cresceu, multiplicou. Cresceu, multiplicou. Fui chamado para ser um supervisor. Resumindo a história, depois coordenador, depois um pastor de área, hoje um pastor de rede. Eu tive o privilégio de deixar a Vale como gestor de materiais estratégicos para viver integralmente para o Senhor. Eu já vivia. Lá eu já vivia. Trabalhava de manhã, de tarde, viajava para vários estados, mas liderava minha célula. Mas supervisionava, depois coordenava, até ser chamado para ser pastor. Sabe por quê? Porque quem quer dá um jeito.
Quem não quer arrumar uma desculpa, dá um jeito. Estão dizendo que daqui a 4 meses haverá colheita. Jesus disse: é hoje, abre os olhos e vejam, os campos já estão maduros para a colheita. O Senhor está te chamando essa noite para não viver mais para você mesmo. O Senhor está te chamando essa noite para entregar 100% para Jesus, para obedecer Ele, para ler a palavra dEle, para ser em primeiro lugar, ser discípulo. Vamos tocar uma música aqui. Eu quero fazer um apelo para você. Sei que nós já estamos em altas horas, você não vai precisar vir aqui na frente. Você precisa responder para o Senhor. Às vezes essa música pode te ajudar a tomar uma decisão. Em primeiro lugar, entregue sua vida 100% ao Senhor. 100% você pode. 99%, mas 100%. Sabe, quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu vivi uma vida imoral. Eu morava sozinho. Tinha minha namorada. Eu dormia lá em casa. Dormia com outras. Eu não conhecia Jesus. Mas quando eu entreguei minha vida para Jesus, está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Pode ler do verso 3 em diante. A minha vontade é a vossa santificação. Eu falei: Senhor, tá bom, porque melhor para mim é agradar o Senhor do que agradar minha carne. Tá bom assim. Acabou isso para mim. Vou me guardar sexualmente. E me guardei. Totalmente. 100%. Nem entrar na casa da minha namorada sem os pais eu não entrava. Para alguns isso é loucura. E é mesmo. Mas é por Jesus. Diz para minha namorada assim: eu te amo. Viu? Te amo. Tá bom, Léo, o que você quer? Eu falei: eu te amo, você sabe disso, né? Sei. Deixa eu te dizer uma coisa. Nós podemos ficar sem beijar na boca? Ele falou: o quê? Eu falei: vamos namorar sem beijar na boca? Ela virou para mim e falou: eu te amo. Eu falei: você me ama? Eu te amo, você está comigo? Não por um toque físico, não para ter um prazer momentâneo, mas porque você me ama. Nós nos guardamos. Foram quase 4 anos. Nós nos casamos. Uns 7 anos casados. Temos um filho já, João. Eu digo, meu casamento é abençoado demais. Eu estou querendo dizer que para ser abençoado, você tem que ficar sem beijar na boca. Mas eu estou querendo dizer para você que Deus está te chamando para santificar. Deus está te chamando essa noite para pedir perdão, às vezes para pai, para mãe, para viver uma vida digna de um discípulo de Jesus, para que outros possam olhar para você e dizer: sua vida me fez apaixonar por Jesus. Eu estou te chamando para você perceber quem está em você. Quando você acorda, Ele está lá. Você escova os dentes, Ele está lá.
Quando você toma café, Ele está lá com você. Até quando você recebe uma mensagem moral, lembra, Ele está lá. Quando alguém te oferece um copo de uísque, suando, Ele está lá. Lembra disso? Eu me lembro de um amigo me oferecendo para fumar um haxixe, pouco tempo depois que eu me converti. Eu lembrei, Ele está aqui. Eu disse para ele, eu estou legal. Ele foi embora e falou, Léo pirou. Se enlouquecemos, é por amor a Deus. Ele falou, Léo, o que é isso, Léo? Você nunca recusou? Eu falei, eu não preciso de nada momentâneo para me satisfazer. Jesus vive em mim. Ele está lá. Deixa Ele tomar sua mão. Deixa Ele tomar seu pé. Deixa Ele tomar sua boca para você pregar o Evangelho. Deixa Ele tomar seu futuro. Não escolhe seu curso não, deixa Ele escolher. Não escolhe seu namorado e sua namorada não, deixa Deus escolher. Tem gente que pergunta para Deus o que deve fazer em coisas que Ele já disse. Coisas que Ele não disse, você pergunta, é esse Deus, é esse Deus, é ali Deus, não é ali? Tem gente que fica perguntando, Deus deve liderar uma célula. Ele disse, ide. Será que eu devo falar de Jesus para o meu vizinho? Ele diz, pregue. Batiza. Faça discípulos. Batiza eles, ensina-os a obedecer. Que alegria o dia que eu abri minha célula. Eu creio que Deus está chamando você, alguns aqui, para abrir uma célula. Outros Ele está chamando, multiplica a sua célula. Outros Ele está chamando, se consagra como um pastor. Viva já como um pastor. Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Decida hoje viver para Deus. Mas antes de viver para Deus, decida morrer para o mundo. Vai, faça o seu compromisso com Deus. Não precisa Deus te chamar não. Fala para Ele, ora, aproveita. Fala, Deus, eu morro para o mundo, Deus. Deus, eu vivo para o Senhor, Deus. Deus, toma minha vida, Deus. Toma, Deus, toma minha vida, Deus. Espírito Santo, deixa eu te perceber. Espírito Santo, faz uma revolução na minha vida. Espírito Santo, me conduza. Se você quer se consagrar ao Senhor, fica de pé, responde para Ele. Canta essa música em resposta. Faz a sua oração.